O presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, foi o primeiro a ser entrevistado nas famosas sabatinas de entrevistas, né, do Jornal Nacional com William Bonner e a Renata Vasconcelos. Durante a entrevista, muitos momentos de tensão acabaram acontecendo no telejornal mais conhecido do Brasil. Muitos temas, inclusive, foram tratados. Já logo no começo, uma das primeiras situações que acabaram gerando grande repercussão foi a pergunta, claro, em relação à Covid-19 e como o presidente do Brasil acabou tratando esse tema. A apresentadora Renata Vasconcelos, que fazia ali parte da sabatina ao lado do William Bonner, perguntou sobre uma questão que na época gerou enorme repercussão quando o presidente Jair Messias Bolsonaro chegou a aparecer em um vídeo supostamente imitando pessoas que estariam com Covid e também falta de ar. A Renata ela citou essa questão e chegou a questionar se em algum momento o presidente se arrependia de ter feito o que ela chamou aí de ironia, né, sobre a situação envolvendo essa questão. O Bolsonaro não chega a dizer que se arrependeu da suposta brincadeira ali ao imitar as pessoas com falta de ar. No entanto, ele diz para Renata Vasconcelos que o Brasil, comparado a outros países, foi um dos mais, né, que teve menos problemas, especialmente em relação à economia. O Bolsonaro também chegou a dizer que o lockdown acabaria disseminando mais o vírus do que as pessoas voltarem a trabalhar, o que sabemos que não é verdade. Ainda assim, segundo Bolsonaro, quando ele era contra o lockdown, ele temia muito que a economia do Brasil se fragilizasse ainda mais. Outra questão ainda relacionada à Covid trazida pela Renata Vasconcelos foi a questão da vacina, o porquê o governo federal teria desestimulado, segundo as palavras da apresentadora, a vacinação de todo o Brasil. O Bolsonaro disse que em nenhum momento chegou a fazer essa desestimulação, que em nenhum instante ele falou para as pessoas, obrigou as pessoas a não tomarem a vacina anti-Covid, mas que sim, que temia o que poderia acontecer diante da vacinação que ainda não havia sido testada na população, de acordo com as palavras do presidente da República. Em outro momento da entrevista, ele ainda fez questão de dizer que o Brasil, comparado a outros países, está numa situação melhor. Houve também um momento de tensão quando William Bonner questionou ao Jair Bolsonaro, candidato Jair Bolsonaro, à reeleição, sobre uma questão em relação à própria eleição, né? Se ele perdendo a eleição, se ele vai respeitar, né, os resultados das urnas, se o Bolsonaro vai ter esse respeito diante das urnas. De acordo com o Bolsonaro, se a eleição for limpa, ele terá todo aí o respeito diante desses acontecimentos em relação à eleição presidencial brasileira. E aí o William Bonner questionou, né, mais uma vez, se independente do resultado, o Bolsonaro voltou a frisar que vai respeitar, se for limpa, as eleições, fazendo esse compromisso público diante de milhões de telespectadores que acompanhavam a entrevista de Jair Messias Bolsonaro ao Jornal Nacional da Rede Globo de televisão. Em outro momento, também com William Bonner, houve ali um instante de grande tensão quando William Bonner disse que, ainda em relação a essa questão da eleição, o Bolsonaro teria entrado em entraves, especialmente com os ministros do Supremo Tribunal Federal, e teria, nas palavras do William Bonner, xingado os ministros. O presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, nega que em algum momento tenha xingado mais de um ministro. E aí o William Bonner, o apresentador do Jornal Nacional, disse que em determinado momento o Jair Messias Bolsonaro chegou a chamar um dos ministros do Supremo Tribunal Federal de canalha.
Isso fez, né, com que o Bolsonaro falasse que sim, falou sobre um ministro, mas não em relação a todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, e que muitas vezes a imprensa é quem criaria ali um clima de instabilidade. A gente vendo aí imagens do momento em que o Jair Messias Bolsonaro chegou aos estúdios Globo, localizados no Rio de Janeiro, para fazer essa entrevista, a primeira das entrevistas diante, né, do público, uma entrevista de 40 minutos, passando aí por diversos pontos importantes da governança, por diversos pontos que estão mexendo com os brasileiros. Outra questão também abordada durante a entrevista do Jair Messias Bolsonaro ao Jornal Nacional foi a proximidade que o presidente da República tem com o Centrão. O William Bonner perguntou, né, lembrou inclusive um ato que ganhou enorme repercussão nessa semana, quando um youtuber chegou a questionar o Bolsonaro sobre essa proximidade que ele tem com o centro. Ele chegou, na ocasião, né, até a chamar o presidente do Brasil de tchutchuca do Centrão. O William Bonner não chega a usar essa expressão, mas foi, né, a expressão utilizada pelo youtuber na época. O Jair Messias Bolsonaro foi alertado ali pelo William Bonner que ao longo de toda a sua carreira política sempre teve uma suposta proximidade com o centro. Bolsonaro, no entanto, disse que quando ele ainda era parlamentar, isso tinha outro nome, que as coisas não eram exatamente dessa forma como o William Bonner estava falando ao longo da entrevista, mas que, né, para passar, né, as leis, para conseguir fazer as aprovações que são necessárias para o Brasil, que sim, é necessário ficar próximo ao centro, do contrário, você não vai ter, né, esse feedback ali dos deputados. Ele precisa, segundo o presidente, ter esse apoio aí da base parlamentar, dos senadores, dos deputados, para que as leis sejam aprovadas, e que por isso é muito importante ser aliado ao grande centro. Chamou muita atenção das pessoas nas redes sociais essa colinha aí que o presidente do Brasil ele fez em uma das mãos, né, na mão esquerda, aparentemente. Estão ali os nomes de alguns países, se não me engano, Nicarágua, Argentina, Colômbia. O último eu não consigo ler, repercutiu muito, não sei exatamente o porquê que ele escreveu esses nomes, mas provavelmente deve ser aí algum comparativo aí do Brasil com esses países diante de tantos temas que foram abordados ao longo dessa sabatina, que, relembramos, durou cerca de 40 minutos, exibida aí para todo o Brasil. Outro tema apontado durante essa entrevista do Jair Messias Bolsonaro ao Jornal Nacional foi quando William Bonner questiona o presidente do Brasil se ele teria alguma interferência na Polícia Federal, e que muitas vezes o Bolsonaro foi acusado de interferir diretamente ali para fazer mudanças entre os agentes da PF. O presidente Jair Messias Bolsonaro disse que, mesmo que quisesse, não teria qualquer poder de fazer influência, de grande influência na Polícia Federal, como tirar um diretor, etc., porque as investigações têm autonomia própria. O Bolsonaro chega a dizer que, mesmo que outros candidatos, né, outros presidentes, como o próprio Lula e também a ex-presidente Dilma Rousseff, até eles, caso quisessem fazer qualquer tipo de alteração desse tipo, eles não conseguiriam, porque a coisa é tão certa, nas palavras do Jair Bolsonaro, que a Polícia Federal não se permitiria a esse papel, né, de mudanças ao longo da questão toda que foi abordada. Mais um tema que foi abordado durante essa sabatina do Jair Messias Bolsonaro no Jornal Nacional foi a questão do desmatamento, como o Brasil, né, trata essas questões. William Bonner questionou o presidente porque ele apoia, por exemplo, que tratores sejam devolvidos a supostos desmatadores diante, né, de abordagens do IBAMA para tentar proibir aí que esse desmatamento seja feito, especialmente na floresta amazônica. O presidente Jair Messias Bolsonaro criticou a própria entidade, criticou o próprio IBAMA diante desse trabalho e disse que o que tem que mudar é o IBAMA, e que ele, quando faz, né, com que esses tratores sejam devolvidos, que está apenas cumprindo a lei. Então, quando ele faz essa devolução, né, do trator ali ao suposto desmatador,
nas palavras do presidente Jair Messias Bolsonaro, ele estaria apenas cumprindo a lei e que por isso ele toma essa iniciativa, né, que chama a atenção, especialmente das críticas da imprensa. Ainda falando de política, houve um momento, né, mais uma vez voltando lá àquela questão do Centrão, que causou enorme repercussão nas redes sociais e que o presidente Jair Messias Bolsonaro entrou num confronto direto com o apresentador William Bonner, chegando a dizer que o William Bonner estava fazendo ele uma espécie de ditador, mais uma vez com aquela questão de que Bolsonaro se aproximaria do Centrão, o porquê que isso aconteceria e qual era a visão ali do comunicador, né, do William Bonner, diante desse aspecto. E aí o Bolsonaro diz que o William Bonner está querendo fazer ele ser uma espécie de ditador, porque é importante, nas palavras do presidente, se aproximar, né, da base do Centrão, porque isso garante com que, né, as leis sejam aprovadas. Ele aproveitou aí para criticar o Partido dos Trabalhadores, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, principal adversário do Bolsonaro nessa eleição, e que aparece também, né, na frente, até o momento, nas pesquisas, dizendo que, por exemplo, o PT, apesar de ter votado a favor do auxílio emergencial de R$ 600, dado na pandemia, quando fazia discursos no Congresso, ele se mostrava supostamente contrário e que teve uma grande dificuldade justamente com esse partido de oposição para aprovar outras leis que o presidente considerava muito importantes e que, até por isso, por conta desse problema, né, com o Partido dos Trabalhadores, que o Bolsonaro cita, ele teve que fazer uma proximidade, né, com os partidos de centro, chamando, né, a atenção de todos. Muita gente também questionou, né, um momento que ocorreu diante de interrupções que aconteciam, né, que são até comuns nessas sabatinas. Na última sabatina que houve, na eleição passada, repercutiu muito o instante em que o Bolsonaro e a Renata Vasconcelos eles tiveram ali um entrave, especialmente, né, na questão do salário. Eles entraram na última eleição numa discussão sobre a questão salarial da Renata Vasconcelos ser menor do que do William Bonner. Dessa vez, o que pegou mesmo foi o Bolsonaro dizer que o William Bonner estava sendo um propagador de fake news. E no momento em que o Bolsonaro chega a dizer que o William Bonner está propagando uma fake news, o William Bonner fica um pouco irritado ali na sabatina e faz questão de dizer que a informação que ele estava passando era verdadeira. E no momento em que o Bolsonaro ele critica, né, o William Bonner sobre essa suposta fake news aí que o presidente da República diz que o William Bonner teria cometido, o assunto que era tratado era justamente essa rixa que o presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, tem com o STF, o Supremo Tribunal Federal, muitas vezes fazendo aí críticas profundas ao órgão. E você, o que achou dessa entrevista do Bolsonaro ao Jornal Nacional? Deixe seu comentário. Te encontro na próxima conexão.